Olá, Milena. Bloco 3 de V1, questão 10, né? Ó, Milena, essas questões de barco, ou como todas as outras questões, eu gosto muito de fazer desenho. Eu acho que o desenho, desenho e texto, para mim é arma poderosa. Então veja bem, um barco tenta atravessar um rio de largura 1 quilômetro. Então seria legal a gente fazer um desenho. Vamos fazer aqui, Milena. Aqui está a margem. Lembre que ele já deu a largura do rio, que é a distância entre as margens, não é? 1 quilômetro de largura, né? Tá aqui as margens e a largura e a distância entre as margens. Bom, a correnteza do rio é paralela às margens, então a correnteza está assim, né? É paralela às margens. Agora pode ser nesse sentido, pode ser no sentido contrário. Ele não disse, eu vou colocar o sentido que eu quiser. Mas a correnteza é paralela às margens, é assim, segundo ele. A correnteza do rio é paralela às margens e tem velocidade de 4 km por hora. Então, velocidade da correnteza em relação às margens, em relação ao solo, 4 km por hora. A velocidade do barco em relação à água, velocidade do barco em relação à água, em relação à correnteza, 3 km por hora. Vai entendendo? Vai entendendo. Agora tem uma atenção aqui, veja só, Milena. Olha só, Milena, a dica aqui. A velocidade do barco, ou seja, própria do barco, devido ao motor do barco, em relação à água é 3. E é perpendicular às margens. Ah, porque eu estava sem saber, Milena, como é que eu ia desenhar o barco. Aí ele deu uma pista. Ele disse, então, ó. Ele que disse aí, viu? Fui eu não, viu, Milena? Olha. Barco. Aí ele está dizendo que a velocidade do barco é perpendicular às margens, ou seja, 90 graus com a margem, ó, assim. Então eu vou desenhar o vetor, ó. Tá vendo aí, Milena, ó? Essa é a velocidade do barco em relação à correnteza. Segundo ele, é perpendicular à margem. Ou seja, esse vetor faz com as margens 90 graus. Tá vendo? Foi isso que ele disse. Velocidade do barco em relação às águas, perpendicular às margens. Então, 90 graus com a margem, né? Muito bem. Vamos admitir aqui, Milena, que a correnteza, ela tivesse para. Se você colocar para cá, tudo bem. Se você colocar para cá também, eu vou colocar para a direita. Eu sei que é paralelo, mas eu vou colocar aqui para a direita. Pode ser num sentido ou no outro, contanto que seja paralelo. Eu estou desenhando paralelo às margens, como ele falou. Essa é a velocidade da correnteza em relação ao solo. Pronto. Muito bem, tá aí o desenhozinho. A pista foi que a velocidade do barco e a margem faz 90. Porque eu estava sem saber como é que ia desenhar assim, assim. Então ele me deu a pista aí. Muito bem. Aí nessas contas podemos afirmar que ele quer saber a respeito da travessia. Quanto tempo de travessia? Aquele macetezinho que eu ensinei, Helena, o que foi que eu disse? Eu disse assim, olha, vocês podem utilizar qualquer velocidade para achar o tempo de travessia. Você pode usar essa velocidade, você pode usar essa, você pode usar a resultante, ó, tanto faz, para achar o tempo de travessia. Agora, eu disse, tome cuidado com a coisa. Exemplo, se você usar essa velocidade aqui horizontal, você tem que pegar essa distância horizontal. Se você utilizar a velocidade inclinada, a resultante, você tem que pegar a distância assim, ó, inclinada. Se você pegar a velocidade assim, tem que pegar a distância que tiver assim. Tá vendo? Esse é o segredo. Quando eu olho aqui, de longe, eu já percebi aqui uma mensagem da questão. Já percebi, de longe eu já percebi. Veja só. Se você pegar essa velocidade, ó, essa velocidade, é distância sobre o tempo, porque as velocidades aqui são constantes. Então, ó, a fórmula vai ser essa, quando as velocidades são constantes da correnteza e do barco. Aí eu resolvi pegar essa. Coitado, por que tu não pega essa? A horizontal? Posso pegar? Pode, mas eu não tenho distância horizontal. Eu tenho essa distância aqui, ó. Então, se eu vou pegar essa velocidade, eu pego essa distância. Então, lá vai. Aqui será a velocidade
do barco em relação à correnteza, 3. A distância, 1 quilômetro. Pronto. Aí você tira aqui, ó, tempo vai ser 1/3 de hora, não é? Porque a velocidade foi em km por hora, 1/3 de hora. Só que as alternativas estão em minutos. Aí você multiplica por 60. Aí vai dar 60 dividido por 3, que vai dar 20. Então ele vai fazer a travessia em 20 minutos. Portanto, 20 minutos, letra C. Então 10. Tá aí, Milena, resolvida a questão, letra C. Beleza? Até mais.